Olá, vamos continuar então com a leitura do registro de títulos e documentos, seção 4, escrituração. Além dos livros obrigatórios e comuns a todas as serventias no registro de títulos e documentos, haverá os seguintes livros: A protocolo de todos os títulos e documentos e papéis apresentados diariamente para registro ou averbação. B, registro integral de títulos e documentos, visando assegurar autenticidade, publicidade e eficácia em relação a terceiros, ainda que registrados por extrato em outros livros. C, para registro ou de resumos e extratos de títulos e documentos para fins de publicidade e eficácia em relação a terceiro. D, que é o indicador pessoal. E, que é o indicador real. E F, para registro integral de títulos e documentos exclusivamente para fins de conservação. G, para indicador pessoal de registro exclusivamente para fins de conservação. Então, para gravar, o A de protocolo, B, integral, C, o resumido. O D é o indicador pessoal. Então, primeiro vem a pessoa, depois o bem, que é o E, o real. F, exclusivamente para fim de conservação, que é o último. E o G é o indicador real do F. É dispensado o livro C, que é o resumido, para serviços que utilizem um sistema de microfilmagem. Por quê? Porque já está microfilmando o todo. Os livros poderão ser escriturados e mantidos em meio eletrônico e armazenados em sistema de gerenciamento de banco de dados adotado pela serventia. Visando garantir a segurança dos dados, a escrituração eletrônica de todos os livros deverá observar as regras de segurança da informação previstas pelo CNJ, além de leis e atos normativos da Corregedoria Geral da Justiça. A escrituração eletrônica de todos os livros também deverá ser objeto de replicação e backup, com armazenamento em ambiente eletrônico seguro situado fora do prédio onde esteja situada a serventia, podendo o registrador adotar providências complementares de segurança da informação, incluída a microfilmagem. Todos os livros escriturados em papel no RTD, Registro de Títulos e Documentos, terão 300 folhas, ou mais as necessárias para que se complete o expediente do dia que esse número for atingido. Ou seja, é possível passar um pouquinho, tá? Não é obrigatório e fechado como no livro de notas. Então, 300 folhas, mais aquela que se complete o expediente do dia em que o número for atingido. Na parte superior de cada página do livro constará o título, letra, com o número e o ano em que começar. O livro A deverá conter campos para a indicação de número de ordem, dia e mês, natureza do título ou documento, espécie do lançamento, se é um registro ou uma averbação, o tipo de registro, se é o B, o C ou o F. É fácil. B, o integral, o C, o resumido e o F para fins de conservação. Nome do apresentante, anotações e averbações. A numeração da ordem deverá ser contínua e sequencial. Em seguida, ao registro facial protocolo. No protocolo, remissão do número e a data do registro. Então, eu registro no livro e faço remissão no protocolo. Então, portanto, faz-se a remissão ao número de data e registro no protocolo. Será lavrado no fim do expediente diário o termo eletrônico de encerramento, datado e subscrito pelo oficial ou seu substituto, contendo o número de títulos apresentados e a indicação daquele cujo registro não tenha sido efetivado no mesmo dia, com declaração dos motivos do adiamento. O livro B, que é o integral, quando escriturado em papel, será lançado antes de cada registro o número de ordem, a data do protocolo, a natureza do título, o nome das partes, com respectivas inscrições no CPF ou CNPJ, se do documento constar, e conterá colunas para as declarações de número de ordem, dia, mês, transcrição e, finalmente, anotações e averbações. Sem prejuízo dessas informações obrigatórias, outros elementos do documento poderão ser informados para fim de cadastro e busca. Os livros B e F, então, é o integral e exclusivamente para conservação, quando escriturados em formato eletrônico, servirão para o registro integral de títulos e documentos e será composto por arquivos no formato PDF-A, assinado eletronicamente pelo registrador ou por seu escrevente, contendo as imagens digitalizadas do documento em papel, apresentado pelo interessado, ou anexação do arquivo eletrônico original apresentado pelo interessado, bem como a certificação do registro, que deverá indicar o número de ordem no protocolo, a data do protocolo, o número de ordem do registro e a data do registro. A escrituração do livro B, então, dá um pause aí, pensa comigo, qual seria o B? A protocolo B, integral, é contínua, vedando a lei que, no registro de folhas soltas, seja reservada uma folha para cada registro. No caso não seja adotada a escrituração em formato eletrônico, poderá ser implantado como livro auxiliar do livro B em caráter facultativo, pasta classificadora de cópias reprográficas ou digitais autenticadas dos títulos, documentos ou papéis levados a registro. As pastas deverão ser numeradas em correspondência com o livro B atinente, devendo ainda, quando em folhas soltas, ser encadernadas assim que encerradas.
A adoção desse sistema não implica em dispensa em qualquer anotação necessária, prevista para o protocolo ou para o livro B. Poderão ser inutilizados após prévia reprodução por processo de microfilmagem ou mídia digital segura, ou mídia digital, as cópias dos documentos arquivados em livro B auxiliar, portanto, no livro auxiliar do livro B. Então, repetindo, poderão ser escriturados após prévia reprodução por processo de microfilmagem ou mídia digital, as cópias dos documentos arquivados em livro auxiliar do livro B. O livro C agora, que é o resumido, conterá colunas para a declaração do número de ordem, dia, mês, espécie e ano, dia, mês, espécie e resumo do título e, finalmente, anotações e averbações, ficando dispensada sua escrituração quando forem adotados os livros B, que é o integral, e o F em formato eletrônico. Então, quando tiver o B e o F, fica dispensado o livro C, de ser escriturado. O livro D, que é o indicador pessoal, lembra, em primeira pessoa, e o E é o real. Então, o D deverá ser escriturado e mantido exclusivamente em sistema informatizado eletrônico e conterá a indicação do nome de todas as pessoas que ativa ou passivamente, individual ou coletivamente, figurarem nos registros efetuados nos livros B e C, e deverá conter, além dos nomes das pessoas, se do documento constar, os respectivos CPF ou CNPJ, com referência ao número de todos os respectivos registros. O livro E, que no caso então é o indicador real, será formado com os elementos identificadores dos bens móveis, objeto de contrato de garantia, sendo recomendável a utilização de sistema informatizado. Então, aqui diz que é recomendável o sistema informatizado nos bens móveis. O D, indicador pessoal, diz que é mantido com exclusividade, exclusivamente sistema informatizado. Então, é bem mais forte para segurar a informação da pessoa, exclusivamente digital. E o E é recomendável a utilização de sistema informatizado. O livro G será escriturado e mantido exclusivamente para o sistema informatizado eletrônico. Então, o G é obrigatoriamente eletrônico e conterá apenas a data e o número do registro, os dados de identificação do apresentante e caso ele tenha indicado, o número ou descrição resumida do documento ou conjunto de documentos objeto do registro do livro F. Ou seja, cuidado também então com esse livro F. O F é exclusivamente para fins de conservação e o indicador real desse livro para fins de conservação, portanto, o livro G, ele é exclusivamente informatizado eletrônico. Se a mesma pessoa já estiver mencionada no indicador pessoal, somente será feita na coluna de anotações uma referência ao número de ordem, página, número do livro em que estiver lançado o novo registro ou averbação. Será lançado distintamente no indicador pessoal o nome de cada pessoa, com referência recíproca na coluna de anotações, quando do mesmo registro ou averbação figurar mais de uma ativa ou passivamente. Ao oficial é facultado efetuar o registro por meio de microfilmagem, desde que por lançamentos remissivos com menção ao protocolo, ao nome dos contratantes, a data e a natureza dos documentos apresentados, sejam os microfilmes havidos como parte integrante do livro de registro, nos termos de abertura e encerramento. Nesse caso, os documentos serão lançados pela ordem de apresentação do livro A e a seguir microfilmados, resultando cada fotograma como uma folha solta do livro correspondente ao registro. As averbações procedidas serão feitas remissões na coluna apropriada do livro A, que é o protocolo, facultando-se também que as remissões sejam feitas apenas pelo livro D, em nome de todos os interessados, e no livro E, em razão das modificações dos bens ofertados em garantia. Para que o serviço possa utilizar-se dos registros de sistema de microfilmagem, deverá ser autorizado pelo órgão competente do Ministério da Justiça. Então, é o Ministério da Justiça que autoriza. Justiça. Quando o oficial para tais serviços contratar empresa especializada, estas deverão estar igualmente autorizadas pelo Ministério da Justiça. O registro integral do documento consistirá na sua transladação com a mesma ortografia e pontuação, com referências entre linhas ou qualquer acréscimo, alterações, defeitos ou vício que tiver o original apresentado, e bem assim com menção precisa seus característicos exteriores e formalidades legais, ou seja, literalidade. A transcrição dos documentos mercantis, quando levados a registro, poderá ser feita na mesma disposição gráfica em que tiver escrito, se o interessado assim o desejar. Será feita a transladação do livro B, que é o integral. Então, feita essa transladação no livro B, não deverá ser deixado em seguida nenhum espaço em branco, procedendo-se ao encerramento na última linha. Então, no final, encerro, e a seguir será lançada a assinatura do oficial,
seu substituto escrevente designado para o ato. As folhas do título do documento papel que tiverem sido registrado e as respectivas certidões serão rubricadas fisicamente ou por meio digital ou eletrônico pelo oficial ou seus substitutos antes de sua entrega ao apresentante. Quando o documento a ser registrado no livro B for impresso idêntico a outro já anteriormente registrado na íntegra, poderá o registro limitar-se à consignação dos nomes das partes contratantes, das características do objeto e dos demais dados constantes de claros preenchidos no documento, procedendo-se, quanto ao mais, a simples remissão àquele outro já registrado. O registro facultativo, para fins de mera conservação do contrato de constituição de sociedade simples, no livro F, será feito mediante comprovação da regularidade de sua constituição. Então, eu tenho uma sociedade simples, eu desejo registrar no livro F para fins de conservação, ela precisa estar regular, porque senão o carimbo do cartório, o fato de ele estar registrado como conservação daria a aparência de legalidade. Então, é admitido esse registro facultativo para fim de conservação do contrato de constituição de sociedade simples, no livro F. Será feito mediante a comprovação da regularidade da sua constituição. Então, você que é um advogado, um especialista, um estudante, pessoa cuidadosa, você tem que ver qual foi o livro que foi registrado. No caso de títulos e documentos, se foi no F, é só para fins de conservação. Se for no livro B, registro integral, é para fim de eficácia em relação a terceiro. Ou o livro C, resumido, mas para fim de eficácia em relação a terceiro. Isso é muito importante. O registro resumido consistirá na declaração da natureza do título, documento ou papel, valor, prazo, lugar que tenha sido feito, nome e condição jurídica das partes, nome das testemunhas quando houver, nome do apresentante, data da assinatura e reconhecimento de firma, se houver, indicando o tabelião responsável, os números de ordens, datas de protocolo e da averbação, a importância e a qualidade do imposto pago. O registro resumido será encerrado, datado e assinado da mesma forma prevista para o registro integral. O registro de contrato de garantia em geral, de penhor, calção, parceria, será feito com declaração do nome, profissão, domicílio do credor e do devedor, valor da dívida, juros, penas, vencimento e especificações dos objetos empenhados, da pessoa em poder de quem ficam, da espécie do título, das condições do contrato, data e número de ordem. Recomenda-se que esses registros sejam feitos, todavia, no livro B, que é o integral. Os contratos de parceria será considerado credor para fim do registro o parceiro proprietário e devedor o parceiro cultivador, criador ou de qualquer modo exercente da atividade produtiva. O registro e a averbação de título, documento ou papel que tenham interesse fundações serão efetuados mediante cientificação do Ministério Público. Salvo exigência legal expressa em relação a documentos específicos, são desnecessários o reconhecimento de firma e assinatura de testemunhas instrumentárias no âmbito de títulos e documentos. Então, não é RCPJ precisa reconhecer firma ou ICP Brasil. Lembra? Eu falei mais de uma vez no vídeo. No RTD, é desnecessário o reconhecimento de firma e assinatura de testemunhas instrumentárias no âmbito de registro de títulos e documentos. A determinação acima não se aplica ao documento de quitação, nos termos do artigo 64. Então, aqui, excepcionalmente, algum documento de quitação precisa estar com a firma reconhecida para comprovação do ato. Com isso, então, a gente encerra parcialmente. No próximo bloco, a gente vai falar de ordem de serviço, seção 5.